Então vamos lá, olha só. Vou fazer agora as atividades da semana 4 para o primeiro ano do PET, tá bom? Na atividade 1, eu vou colocar aqui já, ó, para não esquecer, atividade 1, tá bom? Ele fala o seguinte. Ele fala que tem uma ponte. Olha só a importância de se desenhar, gente. Ele fala que tem uma ponte, tá bom? E tem um caminhão de 20 metros. Vou desenhar o caminhão aqui, ó. O caminhão é essa caixinha. Aqui é a frente do caminhão e aqui o final do caminhão, tá bom? O caminhão tem 20 metros de comprimento. E a ponte tem 180 metros de extensão, tá bom? E aí ele fala o seguinte, ele demora 10 segundos para atravessar uma ponte. Então, peraí. Isso aqui é quando ele começa, ó, essa figura aqui é o começo. Agora eu vou desenhar o final. Olha só, o final. A ponte de 180 metros e o caminhão de 20 metros. Aqui ele começa a entrar na ponte, olha a frente do caminhão entrando na ponte. E aqui ele saiu ao fundinho do caminhão saindo da ponte, tá bom? E aí ele pergunta, ele falou, ele demora um tempo, né, um ΔT, de 10 segundos. E pergunta, calcule a velocidade do caminhão em quilômetros por hora. Em quilômetros por hora. Observe que ele deixou tudo em metros e segundos e pediu em quilômetros por hora. Então vamos lá, para começar, gente. Quando o caminhão entrou na ponte, quando tudo começou, observem aqui, ó, a frente dele estava aqui. Quando tudo terminou, o finalzinho dele estava aqui. Ou seja, vamos pegar um referencial. O meu referencial vai ser a frente do caminhão. Então, olha só, tudo começa quando a frente do caminhão está aqui, que eu vou chamar de 0. 0 metros. E tudo termina quando a frente do caminhão está aqui, ó, que eu vou chamar de, olha só, 180 da ponte mais 20 do caminhão. Então, aqui valem 200 metros. 200 metros, tá certo? Então, pronto. O ΔS desse movimento todo aqui, ó, foi quanto, gente? Qual o ΔS? 200 menos 0, 200 metros. Ou seja, a velocidade vai ser 200 dividido por 10, que é o intervalo de tempo, que são 20 metros por segundo. Entretanto, a questão pediu em quilômetros por hora. Lembrem que, olha só, de metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. De quilômetros por hora para metros por segundo, divide por 3,6. Então, 20 metros por segundo são 72 km por hora. Mas olha só que legal. Tem umas velocidades que são manjadas, ó. 10 metros por segundo, 20 metros por segundo e 30 metros por segundo. Olha aqui. 10 metros por segundo em quilômetros por hora são 36 metros por segundo. 36 quilômetros por hora. 20 em quilômetros por hora são 72 quilômetros por hora. E 30 metros por segundo em quilômetros por hora são 108 quilômetros por hora. Essas três aí, gente, são super manjadas, caem direto. Então, 20 metros por segundo, ó, já pode pensar aí na sua cabecinha aí, ó, 72 km por hora. Beleza? Velocidade desse caminhão, 72 km por hora durante o percurso da ponte. Um ponto que você precisa ficar muito esperto, esse início da questão. Desenhe a questão que vai te ajudar. Olha só, a frente do caminhão entrou na ponte, atravessou e quando o fundo do caminhão sai da ponte, é que termina. Então, quando o fundo do caminhão saiu da ponte, a frente do caminhão estava aqui, tá bom? Muito cuidado com isso. Beleza, galera? Então, vamos lá para a questão 2. Vamos lá, galera, questão 2. Na questão 2 ele fala que tem duas locomotivas, tá? Uma locomotiva, na verdade, ultrapassando um trem de passageiros. A ultrapassagem acontece desse jeito. Olha, gente, o vermelho vai ultrapassando o preto. Os dois estão em movimento. Como que a gente faz isso? Gente, primeiro de tudo, vamos desenhar. Já comecei fazendo o desenho aqui, ó. Ele falou que a locomotiva
que eu desenhei da cor azul, tá bom? Ela tem 30 metros de comprimento e move-se com velocidade de 72 km por hora. Então, ó, vou colocar aqui para a direita. Mas espera aí. Olha a velocidade da locomotiva B. Ele deu 10 metros por segundo. Olha as distâncias, estão em metros. Olha ali a velocidade da locomotiva A, 72 km por hora. Ela é a única que está em quilômetros. Então, o que nós vamos fazer? Transformar para metros por segundo de cara. Joga tudo no Sistema Internacional de Medidas. 72 km por hora são quantos metros por segundo? 20. Então já coloco aqui, ó, 20 metros por segundo. E a locomotiva aqui, ó, o trem de passageiros, está a 10 metros por segundo. Fiz nada ainda, só desenhei a questão. Tá bom? Aí na letra A ele pergunta: o intervalo de tempo na ultrapassagem, isto é, quanto tempo que o trem, né, que a locomotiva mais veloz gasta para ultrapassar totalmente a locomotiva, né, o trem de passageiros. Então, o sistema vai começar desse jeito e vai terminar desse jeito aqui, ó. Vou até apagar aqui para a gente desenhar um pouquinho mais para frente para você conseguir entender. O trem de passageiros vai estar aqui. E o outro trenzinho vai estar aqui na frente, ó. Não é isso? Essa que é a questão. Assim que ele vai ficar. Ou seja, tudo termina quando essa locomotiva ultrapassar todo mundo e o fundo da locomotiva ficar na frente do trem de passageiros. Então, qual que é a distância? Vamos colocar a referência na frente desta locomotiva. Qual que vai ser o ΔS percorrido pela frente dessa locomotiva? Quando ela terminar, concorda comigo que a frente dela vai percorrer todo o trem de passageiros e ainda vai continuar porque o fundo dela precisa igualar aqui, ó. Então ela vai terminar mais ou menos assim, ó. Ou seja, ela vai percorrer 230 metros mais os 30 metros dela, tá bom? Então, o ΔS vai ser 250 metros, tá bom? Esse é o ΔS percorrido pela locomotiva azul, tá? Então, já que eu descobri o ΔS, anotei aqui, agora eu vou descobrir a velocidade relativa. Qual que é a velocidade relativa da locomotiva em relação ao trem? Lembram lá, ó, da aula da semana passada? Velocidade relativa, os dois estão no mesmo sentido. Vai ser velocidade relativa da locomotiva em relação ao trem. Vai ser 20 menos a velocidade do trem, que é 10. Então, a velocidade relativa é igual a 10 metros por segundo. Aí, agora, como que eu calculo o tempo? Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Vou passar o ΔT multiplicando e a velocidade dividindo. ΔT é igual a ΔS sobre a velocidade média. Então, qual que é o ΔS que nós acabamos de encontrar? 250. Qual que é a velocidade média? 10 metros por segundo. Então, o ΔT é igual a 25 segundos. 25 segundos é o tempo que demora para essa locomotiva ultrapassar o trem de passageiros. Beleza? Vamos lá para a questão 3, galera. Se bem que questão 3 não, tem a letra B, viajei aqui agora. Letra B, vamos lá, tô igual o trem, tô viajando. Ó, na letra B, o que ele pede? Ele pede a distância percorrida por cada trem, né, por cada locomotiva. Então, peraí, se a ultrapassagem demorou 25 segundos, a distância percorrida pela locomotiva vai ser, acompanha aqui comigo, ó. Primeiro, velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Então, ΔS é igual a velocidade vezes o ΔT. Então, ΔS da locomotiva azul vai ser igual à velocidade dela, que vale 20, vezes o tempo, que vale 25. Então, ó, 25 vezes 2 é 50, com 0, 500. Então, 500 metros é a distância percorrida né, é o deslocamento da locomotiva azul. Agora, da locomotiva preta, a mesma coisa. ΔS vai ser igual à velocidade dela vezes
o tempo, 25. Ou seja, ela vai percorrer 250 metros durante a ultrapassagem. Tá bom? Então a locomotiva azul percorre 500 metros e a locomotiva azul percorre 250 metros. Beleza? Agora sim, vamos para a questão 3. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Agora eu vou fazer aqui a questão 3, rapidinho, e depois já vou para a 4. Questão 3, olha só. Ele fala que dois carros A e B percorreram a distância de 360 km. Entretanto, ele deu que o tempo, que eu vou chamar aqui, ó, tempo de A, que eu estou desenhando de azul, é igual ao tempo de B menos 2 horas, né? A gastou menos 2 horas do que B. Então isso aqui é importantíssimo, hein, gente? Vamos lá. A pergunta que ele fez. Qual a velocidade de A? Gente, lembra da dica? Começa pela pergunta, cara. Velocidade de A vai ser ΔS de A dividido pelo ΔT de A. Tem o ΔS de A? Tem. Ele percorreu 360 km. Esse cara tem. Tem o ΔT de A? Não tem. Precisa achar. Mas a questão te deu uma dica, que o ΔT de A é o ΔT de B menos 2. Então vamos achar o ΔT de B. Como que eu encontro o ΔT de B? Com a fórmula da velocidade de novo, ó. ΔS sobre ΔT. Velocidade de B ele deu 60. Vai ser igual ΔS, que vale, já vou colocar direto aqui, ó, 360 dividido por ΔT. Vou passar multiplicando, passar dividindo. ΔT é igual a 360 dividido por 60. Cortei, 36 dividido por 6, 6 horas. É o tempo que o carro B gasta. Se o B gasta 6 horas, o tempo de A são 4 horas. Aí agora eu encontro. Vai ser igual a 360 dividido por 4 horas. 360 dividido por 4 horas dão 90 km por hora. Então, essa é a velocidade do carro A. Beleza? Valeu? Vamos para a questão 4. Vamos lá. Na questão 4, ele fala o seguinte. Vamos lá, galera. Vou fazer aqui agora a questão 4. A questão 4, ele fala que dois ciclistas, um com velocidade de 36 km por hora e outro 54 km por hora, percorrem o mesmo intervalo aqui, o mesmo ΔS. Então eu fiz o ΔS de João e o ΔS de Pedro, de cores diferentes. E ele falou que o tempo de João é o tempo de Pedro mais 2 minutos. Observe que aí vai ter que fazer uma jogadazinha com as unidades. Por quê? Aqui ele está falando minutos, aqui ele está falando horas. Sabe uma coisa que eu sempre falo? Cara, joga sempre para a menor unidade. Se ele tem uma questão aqui falando de minutos, jogaria tudo para minutos. Mas a gente não usa minutos em velocidade. Então vou jogar tudo para segundos. Ou seja, esse cara, 54 km por hora é igual a 15 metros por segundo, porque nós dividimos por 3,6. E a velocidade de João, 10 metros por segundo, tá bom? Observem que ele deu velocidades múltiplas de 3,6. Isso já é um indício que o melhor caminho é transformar em metros por segundo. Então, ΔT de João é igual o ΔT de Pedro. Lembrando que se 1 minuto são 60 segundos, 2 minutos são 120 segundos. Pronto. Agora achei uma relação legal aqui, né? Então, vamos lá. Vamos fazer, então, primeiro a relação dessa fórmula e dessa fórmula. Primeiro, se ele tem que a velocidade de João, vamos pegar aqui, ó, velocidade de João é igual a ΔS sobre ΔT, não é? Então, ΔS de João vai ser a velocidade vezes o ΔT do João. Ou seja, eu posso, a partir do momento que eu igualo ΔS com ΔS, eu posso falar que a velocidade de João vezes o tempo de João é igual à velocidade de Pedro vezes o tempo de Pedro. Né? Posso afirmar isso daí. Agora observem que o tempo de João ele deu aqui em cima. Então a velocidade de João vezes o ΔT de Pedro mais 120 é igual a velocidade de Pedro vezes o ΔT de Pedro. Aí agora achei uma relaçãozinha legal. Eu tenho a velocidade de João e tenho a velocidade de Pedro. Vou continuar aqui em cima, ó. Vou continuar aqui.
A velocidade de João são 10, então 10 vezes, vou substituir só por tempo de Pedro, tá bom? Mais 120 é igual velocidade de Pedro, que vale 15, vezes o tempo de Pedro. Então, 10 TP mais 120 é igual a 15 TP, tá bom? Vou passar o 10 TP para o lado de lá, vai ficar 5 TP é igual a 120. Então, TP vai ser igual a 120 dividido por 4. Gente, por 5, né? Perdão. Por 5, porque eu passei o 5 dividindo, né? 120 dividido por 5. Gente, 100 dividido por 5 dá 20, né? Então, 20 dividido por 5 dá 4. Então, 120 dividido por 5 dá 24 segundos, tá bom? Esse é o tempo do Pedro. Então, o tempo... É isso mesmo? Então, beleza. O tempo de João, que eu tenho aqui em cima, o tempo de João é o tempo de Pedro mais 120. Então, o tempo de João vai ser igual a 120 mais 24. Tempo de João é igual a 144 segundos. Achei o tempo que João demora para percorrer, né? Entretanto, o que ele quer saber? Ele quer saber qual o comprimento da pista. Qual o comprimento da pista? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui o caso de... Vou pegar aqui o caso do Pedro, tá bom? O caso do Pedro. Ele demora 24 segundos e tem uma velocidade de 15 metros por segundo. Espera aí, ΔS é igual a velocidade vezes o ΔT. Então, ΔS, que é o tamanho da pista, vai ser a velocidade do Pedro, que vale 15, vezes o tempo que ele gasta, que são 24 segundos. Então, o tamanho da pista vai ser 15 vezes 24, fazer aqui rapidinho, 360. Então, essa pista tem 360 metros. É o tamanho dessa pista aí. Beleza? Valeu, galera. Ó, vou já deixar aqui o link para... Se bem que não, peraí. Tem a questão 5. Tô esquecendo aqui. Tem a questão 5. Vamos para a questão 5, então. Valeu, galera. Galera, olha só. Link a questão 5. A questão 5 é igual a questão 1, né? Então, volta lá no vídeo da questão 1 para a gente ver. A única diferença é que na questão 1 ele pede velocidade em km por hora, né? Olha só. Uma carreta de 20 metros demora 10 segundos para atravessar uma ponte de 180 metros de extensão. Olha a questão 1. Um caminhão, né, uma carreta, né, de 20 metros, ele demora 10 segundos para atravessar uma ponte de 180 metros. Calcule a velocidade média do caminhão, calcule a velocidade do caminhão. Então, peraí, aqui ele está pedindo em km por hora, né? Lá ele não falou isso, então lá poderia fazer em metros por segundo. Mas como eu resolvi a questão por metros por segundo e depois converti para km por hora, a resolução é a mesma das duas questões. Beleza? Então, volta lá na questão 1, no vídeo no momento da questão 1, que tem a resposta dessa questãozinha aí. Fechou? Então, vou colocar aqui agora, vou terminar de subir, e logo que subir as atividades da semana 5, já faço aqui o conteúdo e mando para vocês. Valeu, galera? Então, inscreve aí no canal para receber a notificação quando subir novos vídeos, beleza? E tem vários links lá na descrição do vídeo que pode ser interessante para você, grupo de estudo, enfim. Vai lá, dá um pulinho lá. Falou, galera!